Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Estamos então dando início a mais um vídeo de estudo do Evangelho. Já preparei aqui a minha garrafinha com água, porque nesses momentos em que elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, rogando a eles o amparo, a presença dos benfeitores amigos, da espiritualidade maior, da espiritualidade trabalhadora da Casa Espírita Mensageiros, Maria Amélia e toda a sua equipe, estamos rogando a presença desses amigos espirituais para que nesses momentos em que nos unimos, nesse ideal de aprimoramento de nós mesmos, possamos receber na nossa casa, no nosso lar, energias benéficas, renovadoras, restauradoras, energias de bom ânimo, de coragem, de fortalecimento, para que possamos vencer as dificuldades, as nossas tarefas, os nossos desafios, fazendo sempre a escolha do bem, do amor, da paz, da concórdia, da fraternidade e da misericórdia. Escolhemos hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, em que Kardec vai falar para não se colocar, vai nos trazer o texto de Jesus: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não coloqueis a luz debaixo de um móvel, não. Coloque a luz num local alto para que ela seja vista por todos da casa. E nesse capítulo 24, no item 11, Kardec vai nos trazer um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12, em que o próprio Mateus vai nos contar o que aconteceu. Mas para que possamos assim mergulhar no texto, eu encontrei uma crônica, que enriquece o acontecimento. E que com isso nós pretendemos assim nos colocar no lugar daqueles que lá estão, Sabemos que Roma conquistou ali a Palestina no ano 63 a.C. E Roma conquistou e explorava o povo e a sua região. E havia lá os cobradores de impostos, os coletores de impostos. E Levi, filho de Alfeu, era um cobrador de impostos da época, um coletor de impostos. Diferentemente de hoje, que nós todos recolhemos impostos através dos bens que adquirimos e que ele vai para o governo e que se reverte em benefícios para toda a população, como benefícios de saúde, O SUS é universal, saúde, educação, segurança, Tivemos recentemente a vacina aplicada para todos, da Covid, e graças à vacina debelou-se, a pandemia. Hoje nós recebemos benefícios pelos impostos que pagamos. Mas a época
de Jesus, os impostos eram recolhidos para o governo de Roma, que, logicamente, não revertia em benefícios para a população. Mas vamos à crônica. Aquele olhar. Levi não poderia esquecê-lo. Que fora fazer na alfândega, na repartição que fiscalizava as entradas e saídas de Cafarnaum para o governo de Roma, que passou a dominar a Palestina? Da porta da alfândega, ele, Levi, viu um grupo de pescadores que vinha da praia em direção à calçada. E entre esse grupo de pescadores, ele reconheceu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Os outros tinham um ar de gente de Betsaida, exceto um homem, de longos cabelos, de barba cor de ouro e túnica de alvíssimo linho branco. Conquanto este homem não apresentasse um aspecto de homem rico, denotava algumas características de homem letrado. Levi, lá da alfândega, observava aquele homem, o seu jeito, os seus trejeitos, a sua maneira de falar, como fazem os habitantes das pequenas cidades quando aparece um estrangeiro. A gente começa a observar e a se questionar de onde ele veio, a que ele veio e por que ele veio, porque ele estava lá. E assim Levi observava o estrangeiro, que era nada mais, nada menos do que Jesus. Levi era um publicano, meus amigos, e por ser publicano, coletor de impostos, recolhedor de impostos para Roma, ele recebia o escárnio, o desprezo dos seus compatriotas. Os publicanos, embora fossem hebreus, judeus também, trabalhavam para Roma e por isto eram homens odiados. No Talmud, um livro que estuda a Gênese hebraica, os livros hebraicos, há uma referência, dizendo assim: os assassinos, os publicanos e os ladrões, colocando-os todos no mesmo patamar, tudo no mesmo nível. E estes homens se sentiam diminuídos diante dos seus pares, por mais que eles respeitassem as tradições hebraicas, eles eram desprezados pelos seus concidadãos. Quando iam às sinagogas, eles se escondiam atrás das pilastras, para não serem vistos, para não serem assim maltratados. E mesmo os seus parentes recebiam esses publicanos da parte dos seus parentes a indiferença. Eles eram repelidos e por isto eram tristes. E quanto mais ricos, mais ódio estilavam. Tinham bens, tinham recursos, mas eram tidos como traidores. Eram considerados traidores da nação israelita. De modo que estes homens esperavam por Jesus também. Esperavam pelo Messias. Neste dia, Levi, filho de Alfeu, observa aquele grupo que estava junto com o estrangeiro
e vê que eles se encaminham para a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro. E então, à noite, Levi resolve ir à sinagoga. E para a sua surpresa, quem estava na sinagoga, na igreja dos judeus, explanando? O estrangeiro. E naquele dia Levi ouviu as mesmas passagens que ele já tinha ouvido por diversas vezes do livro de Isaías, onde o estrangeiro dizia: misericórdia quero e não sacrifício. Aquilo mexeu com ele. Emmanuel nos fala que a virtude não é uma boca que fala, é um coração que irradia. E Jesus falava com autoridade. Falava com doçura, sim, mas falava também com energia, com autoridade. Levi ouviu aquelas pregações que calaram fundo no seu íntimo. Ficou à noite se lembrando daquilo e no dia seguinte Levi comparece ao escritório, à aduaneira, à repartição alfandegária. Vai trabalhar, mas trabalha mecanicamente. Aquele encontro com o estrangeiro mexeu com ele. Não está concentrado. A sua mente está presa naquela voz. Trabalha algumas horas de labor aparente, mas eis que, num determinado momento, Levi olha para a porta da alfândega e ele se espanta, porque ele vê Jesus no centro da porta e atrás de Jesus o azul do lago, ali da cidade de Cafarnaum. Jesus no meio da porta. Levi tem um tremor, como uma descarga elétrica percorre o seu corpo. Jesus se aproxima e diz em linguagem de amor: Levi, segue-me. Segue-me, Levi. Sim, Jesus sabia o nome de Levi. Como soube o nome de Zaqueu, como soube o nome de Bartolomeu, porque ele mesmo disse: o bom pastor conhece as suas ovelhas. E Jesus, pela onisciência, pela onipresença dele, chamou por Levi. Como na passagem de Zaqueu, em que Zaqueu sobe num sicômoro para ver Jesus, e quando Jesus passa, Jesus olha para aquela árvore, olha para aquele homem, que também era publicano, tal qual Levi, e diz: Zaqueu, desce desta árvore, pois hoje convém-me cear na tua casa. Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi o seguiu. Era primavera. E tal qual os cantares do livro de Salomão, após a primavera, após o inverno, as chuvas cessaram, a natureza começava a mostrar as suas belezas, as suas cores, as suas flores, os seus perfumes. As caravanas vinham do Egito em direção à Síria e começava ali o lufa-lufa dos mercadores, expondo as suas mercadorias, os seus frutos, as flores da estação. E como a natureza, a alma de Levi estava também em primavera.
Com o chamado de Jesus, aquele homem abandonou as estranhas e escuras paisagens do inverno. Levi está feliz. Levi foi chamado por Jesus, pelo profeta que falava de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus de misericórdia, de um Deus de inclusão, de um Deus, Pai de todas as criaturas. Levi está feliz. Então mudará o seu nome. Não se chamará mais Levi. Se chamará Mateus, que quer dizer o dono do Senhor. E está tão feliz aquele publicano, aceito por Jesus, ele está tão feliz que ele não cabe em si. E a alegria tem uma coisa: a alegria, ela não se esconde, a alegria transborda. E Levi está tão feliz que ele sente que tem que fazer alguma coisa. Quem ama tem que fazer alguma coisa. Então, ele decide, vai dar uma festa para Jesus. Vai até a sua casa, combina com a sua esposa e a coisa se decide. Os empregados recebem ordens e começam a entrar pela cozinha os peixes brilhantes, como lâminas de aço. Começam a entrar pela cozinha frutas de todas as estações e de todas as procedências. As maçãs de Nerom, as tâmaras do monte Idumeu, o bom vinho, o vinho grego, o mel puro e dourado que as caravanas traziam do sul, tudo para enfeitar a noite de Jesus. Levi não cabe em si e sobe na sua casa, que era um sobrado, e vê ao longe Jesus lá na praia. Ele já tinha feito o convite e Jesus conversa e prega lá na praia. E Levi pensa consigo mesmo: daqui a pouco Jesus vai estar na minha casa. Levi sente tanta alegria que a alegria tem uma coisa importante. A alegria tem que ser compartilhada, tem que ser dividida, tem que ser repartida. Então Levi, agora Mateus, sai para a vizinhança e convida os seus conhecidos, convida outros publicanos, seus amigos, porque naquela noite ele vai receber na sua casa a salvação, o Emmanuel, o Deus conosco. Levi sai à rua e então convida os conhecidos para jantar e cear com ele. E ele sobe de novo no telhado e vê que Jesus agora já está caminhando em direção à sua casa. Ele desce as escadas correndo, vai até a porta e diz: Jesus, esta é a tua casa, sê bem-vindo, Senhor. Jesus o levanta e diz: és bem-aventurado, porque viste, ouviste e compreendestes. Lembramos-nos aqui de quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu também preparou uma festa para Jesus. E quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, sem que Jesus fale palavra, Zaqueu diz para o mestre: Senhor, tudo que tenho, metade repartirei com os pobres, e aqueles a quem lesei, aqueles a quem defraudei, restituirei quadruplicadamente, restituirei o quádruplo, 4 vezes mais. E Jesus diz para Zaqueu: a salvação entrou nesta casa.
Então temos aí um parâmetro. Se porventura nós na nossa vida tivermos lesado alguém, defraudado alguém, que possamos restituir 4 vezes mais. Um amigo meu me contou uma passagem que ilustra muito bem o que é defraudar alguém. Ele conta que em determinado momento da vida, há anos atrás, ele tinha que levantar um dinheiro para acudir uma situação na sua família. E ele possuía um carro. Vamos colocar aqui um valor simbólico. Este carro, à época, valia 10 mil reais. Mas ele precisava de 5. Ele precisava de 5 para acudir a situação. Então, ele vai num desses negociantes de carro e combina com um homem a venda do carro. E consegue do homem ali, né, de boca, que ele lhe pagaria os 10 mil reais. E aí eles falam, né, antes de concluir o negócio, que bom, que alívio, porque eu venderia este carro por 5 mil, porque eu preciso de 5 mil com urgência. Ouvindo isto, aquele negociante de carros disse: então, a partir de agora, eu não lhe pago os 10, eu lhe pago apenas 5. Ora, queridos amigos, isto é defraudar alguém, é prejudicar alguém, é pagar por um bem ou por um serviço um valor menor do que vale aquele bem e do que vale aquele serviço. Então, Zaqueu, lembrando-se disso, diz: eu restituirei 4 vezes mais. Mas voltemos lá à festa na casa de Mateus, de Levi, que agora é Mateus. Se desenrola naquela noite uma noite de alegria. Jesus vai a festas também. Ali se desenrola um banquete, uma ceia, em que Jesus come e bebe na companhia dos seus discípulos, de publicanos. O jantar se desenrola maravilhosamente e entra a noite adentro. Mas Jesus, em determinado momento, termina ali o jantar, as suas conversas e se despede de Mateus e se despede dos outros publicanos. E na saída, alguns vizinhos de Mateus que observam a festa viram Jesus abraçando e beijando as pessoas e agradecendo a noite. Esses vizinhos, diz lá as escrituras, alguns fariseus perguntam, falam entre si: como é que vosso mestre, esse profeta que diz vir da parte de Deus, come e bebe na casa de um pecador? Como é que um homem santo pode cear na casa de um pecador? Jesus, logicamente, onisciente que era, ouvindo ali aqueles murmúrios, vai ao encontro daqueles fariseus e diz com doçura, mas também com energia, que Isaías, captando a mensagem do alto, disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam de médico. Então, Jesus nos dá esta lição. Eu vim para aqueles que precisam de médico. Jesus é o amigo incondicional das nossas vidas.
é capaz de falar ao coração triste, ao coração angustiado e também ao coração alegre. Jesus está de braços abertos a nos esperar. Jesus espera por nós. Tem nos chamado, tem nos buscado de 1000 maneiras diferentes, de formas diretas e indiretas, através de livros que recebemos, através de mensagens que nos chegam, através da inspiração de amigos que recebem orientações do mais alto, através das escrituras do Novo Testamento. Ele está sempre de braços abertos a nos esperar. E não há santo que não tenha errado. Não há santo sem passado. Não há santo sem erro. Não há santo sem pecado. E não há pecador sem futuro. Não há pecador que não possa se redimir, porque Jesus orientou: nenhuma ovelha do reino de meu Pai se perderá. Fomos criados simples e ignorantes, aprendemos com a doutrina espírita, mas temos uma destinação. Fomos criados para o que é bom, para o que é justo, para o que é belo. E está dentre uma transformação da alma, o arrependimento, a redenção. No livro Justiça Divina, obra psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos traz muitas orientações importantes. É um livro maravilhoso que nos fala que ainda que nas circunstâncias da vida o mal pareça abarcar toda a terra, lembra-te do amor divino que sustenta as estrelas, que sustenta os astros e também desse amor divino que alimenta os insetos e todas as criaturas, a fim de que percebamos que o amor vibra em toda parte da criação. O amor de Deus nos alcança a tudo e a todos e nos traz vibrantes apelos de perdão, de auxílio, de transformação, de progresso, de evolução no bem. Neste livro, nos alerta Emmanuel que poderemos compreender que a falta do outro, o erro de alguém, pode ser a nossa falta e o nosso erro amanhã. Então, vigiemos e oremos. E percebamos que todos nós, no momento evolutivo em que nos encontramos, ainda somos espíritos falíveis. Somos espíritos perfectíveis, mas não somos ainda espíritos perfeitos. Não estamos prontos. E embora esta imperfeição, que muitas vezes nos tisna a vida de sombras, lembremos-nos sempre que Deus é amor, amor para todas as suas criaturas, amor infinito, misericórdia infinita, e que a providência divina, que é acima da justiça divina, é sempre de graça e de misericórdia. Então, sigamos aprendendo e ensinando, lembrando que aquele que domina, que aquele que já conquistou virtudes, deve ser o apoio e diretriz para aquele que ainda ignora, para aquele que ainda está na sombra. Todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Repetimos aqui: Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. Deus em essência é amor. Deus em substância é vida.
Deus como ser é verdade. E lembremos-nos aqui da orientação do evangelista João. Se dizemos amar a Deus, que não vemos, e não amamos ao nosso próximo que vemos, infelizmente somos mentirosos. Então, está lá no primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se Deus é o nosso alvo, o próximo é a ponte que nos liga a Deus. É o que nós tínhamos para hoje. Muita paz a todos, muita serenidade, muita sabedoria, que o amor possa ressurgir em nós todos os dias, assim como a solidariedade, a fraternidade, o respeito uns com os outros. Muita paz a todos e até o nosso próximo estudo. Fiquem todos com Deus.